Fala galera, como vocês estão? O clima em Itaquera não anda nada tranquilo e o torcedor corintiano já começa a sentir aquela mistura de preocupação e cobrança que só aumenta a cada rodada. A situação do time no Campeonato Brasileiro é complicada e os números deixam isso ainda mais claro. O Corinthians aparece hoje na 14ª posição da tabela, somando 22 pontos, e viu o Grêmio ultrapassar depois de vencer o Atlético Mineiro. Além disso, a vitória do Vasco e o empate do Vitória acenderam o alerta, porque a diferença para a zona de rebaixamento caiu para apenas 3 pontos. É pouco, muito pouco, e o cenário fica ainda mais pesado quando a gente lembra que alguns rivais diretos têm menos jogos disputados. O Santos tem 19, o Vasco tem 18, enquanto o Corinthians já tem 20 partidas realizadas. Isso significa que a corda pode apertar ainda mais nos próximos dias? E para piorar, o próximo compromisso é justamente contra o Vasco da Gama em São Januário, com a equipe carioca embalada depois daquela goleada histórica de 6-0 sobre o Santos. O clima vai estar quente, arquibancada pulsando, torcida acreditando e não tem jeito. Será confronto direto na luta para escapar da parte de baixo da tabela? O torcedor corintiano já imagina a dificuldade que vai ser segurar a pressão fora de casa. No meio de tudo isso, Dorival Júnior começa a sentir a pressão pesar ainda mais nas costas. O treinador, que sempre se mostra polido e evita declarações polêmicas, vem demonstrando certo incômodo com a falta de reforços. Depois, da derrota para o Bahia, ele voltou a cobrar contratações, mesmo sabendo que o clube está travado financeiramente e impedido de inscrever novos nomes. É como se fosse um recado direto para a diretoria. Ele foi contratado com promessas de reforços, mas a realidade é bem diferente. Até agora chegou apenas Vitinho, enquanto peças importantes foram saindo, e a cada entrevista Dorival demonstra que está ficando sem paciência. O problema é que sem dinheiro e com transfer ban ativo, não há muito que a diretoria possa fazer. O Santos Laguna, por exemplo, já recusou proposta parcelada do Corinthians e o tempo para a janela fechar é curtíssimo. A consequência disso é clara. Dorival precisa recorrer cada vez mais à base, mas as escolhas não são simples. Alguns jovens como Guinegão e Kaique poderiam ter sido utilizados antes, mas o treinador apostou em esperar por reforços que não chegaram. E a torcida já começa a cobrar também essas decisões, a pressão não vem só de fora. Dentro do clube, as coisas não estão nada tranquilas. Há ruídos na relação entre Dorival e o executivo de futebol, Fabinho Soldado. Oficialmente, eles mantêm uma boa relação, até porque Fabinho foi quem trouxe Dorival, apostando que ele poderia extrair mais do elenco. Só que o cenário mudou, as promessas de reforços não se concretizaram e agora o treinador vive cobrando a diretoria publicamente. E isso pode ter desgastado bastante a confiança entre eles. Enquanto isso, o desempenho dentro de campo não ajuda. O Corinthians tem apenas uma vitória nos últimos 11 jogos e um aproveitamento de 35% no Brasileirão. Para um clube que gasta cerca de 20 milhões de reais por mês com a folha salarial, os números são péssimos. E a pressão da arquibancada vai toda para cima do treinador, que ainda não conseguiu dar uma resposta convincente em termos de resultados. Quando tinha seus principais jogadores à disposição, Dorival mostrou força. Basta lembrar da Copa do Brasil, quando eliminou o Palmeiras com autoridade. Nos dois confrontos teve Memphis, Yuri Alberto e Garro juntos, e o Corinthians dominou, inclusive vencendo no Allianz Parque com um jogador a menos. Mas essa foi exceção. Logo depois, vieram as lesões em sequência, Carrilho fora até o próximo ano, Yuri fora por pelo menos 2 meses, Memphis ainda em recuperação, e agora surge a preocupação com Rodrigo Garro. E aqui mora o ponto mais delicado. Garro, que virou referência técnica do time, deixou uma declaração pesada depois do último jogo. Ele admitiu que seu joelho não aguenta mais a maratona de partidas. O meia convive com uma tendinopatia patelar crônica, já passou por tratamento na Espanha, ficou meses fora, voltou gradualmente, mas agora reconhece que não consegue jogar 3 vezes por semana. Disse com todas as letras: "Meu joelho não está aguentando!" Para um jogador que carrega o time em campo, isso soa como um alarme de incêndio. É verdade que Garro não tem repetido o nível da temporada passada,
mas é impossível exigir mais de quem perdeu os principais parceiros. Sem Carrilho no meio, sem Memphis e Yuri no ataque, e com jovens ainda em adaptação, ele acaba sobrecarregado, tentando resolver sozinho e sendo caçado em campo. A arbitragem, por sua vez, parece permitir que os adversários batam sem piedade, e isso agrava ainda mais sua condição física. O risco de agravar a lesão preocupa, porque perder Garro agora seria quase um desastre. Do lado extracampo, a turbulência política dá a sensação de que o clube está sempre um passo atrás. O Conselho Deliberativo já marcou a eleição indireta para escolher o novo presidente que vai assumir até 2026. 4 nomes surgiram com força. Osmar Stabile, que é o presidente em exercício e tenta se consolidar. Roque Cittadini, veterano da política interna. Ilmar Schiavenato, conselheiro de longa data. E André Castro, ligado ao mercado financeiro, que promete um projeto bilionário para reerguer o Corinthians. Essa disputa mexe diretamente com o futuro do departamento de futebol. Se Stabile vencer, pode até dar sobrevida a Fabinho Soldado, mas se Cittadini ou André assumirem, a permanência dele fica praticamente inviável. A avaliação é que o executivo falhou em reforçar o elenco e não conseguiu lidar bem com algumas negociações, como a situação de Héctor Hernandes e até o empréstimo de Léo Maná, que geraram atritos internos. Há quem diga até que a pressão em cima de Fabinho já é maior do que a que cai sobre Dorival. A torcida, claro, não perdoa, vê a zaga falhando repetidamente, lembra que jogadores como Rafael Tolói, Luizão e Luiz Felipe foram oferecidos antes do transfer ban, mas recusados, e questiona por que o clube não se mexeu. Fabinho acredita que já tem elenco suficiente, apostando em André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká, Félix Torres e João Pedro Toca. Mas as atuações em campo mostram uma defesa vulnerável e a paciência do torcedor se esgota rapidamente. No meio de tantas crises, o Corinthians vai para esse jogo contra o Vasco cercado de desconfiança. A diferença para o Z4 é mínima, o time está sem peças fundamentais e a instabilidade política deixa tudo ainda mais pesado. Dorival tenta se equilibrar entre as cobranças da arquibancada, a falta de reforços e a desconfiança de parte da diretoria, enquanto os jogadores lutam para segurar a bronca dentro de campo. A sensação é de que o time está indo para uma guerra com armas insuficientes e o torcedor sabe que, sem reação imediata, o risco de descer ainda mais na tabela é enorme. O ambiente no Parque São Jorge parece viver em permanente ebulição. O torcedor não consegue descansar porque a cada semana surge um novo problema, seja dentro ou fora de campo. E o curioso é que mesmo em meio a tantas dificuldades, ainda existe um fio de esperança, como se a qualquer momento o Corinthians pudesse reagir. Mas a realidade atual é outra, e os bastidores deixam claro que a situação é bem mais complicada do que parece. Um dos pontos mais comentados nos últimos dias foi justamente a entrevista de Rodrigo Garro. O meia, que já vinha carregando o time nas costas, admitiu de forma aberta que o corpo dele não está suportando essa sequência. Não é apenas desgaste comum, é uma lesão crônica que exige cuidados, fisioterapia constante e acompanhamento diário. E quando o próprio jogador fala que não consegue mais jogar 3 vezes por semana, a preocupação se multiplica. O risco de perder Garro por um tempo maior é real, e isso teria um impacto devastador no meio-campo alvinegro, que já está carente de qualidade. Esse desabafo do Garro expõe também como a maratona do futebol brasileiro é cruel. São jogos às quartas, aos domingos, viagens longas, gramados pesados e um elenco que já é curto. Quando a exigência física se soma a um problema antigo de joelho, a situação vira um drama. O jogador vira alvo fácil dos adversários, apanha em campo e muitas vezes não encontra o respaldo da arbitragem. Se a comissão técnica não administrar bem essa carga, o Corinthians corre sério risco de ver seu principal articulador fora de combate. Enquanto isso, Dorival Júnior tenta segurar as pontas. Ele sabe que não tem peças para substituir Garro à altura, sabe que Memphis e Yuri ainda estão fora e que Carrilho só retorna no próximo ano. Nesse cenário, as alternativas da base se tornam quase obrigatórias, mas também exigem paciência.
Kaique e Guinegão são promissores, têm potencial, mas ainda estão em processo de adaptação e não conseguem reproduzir a mesma sintonia que existia entre os titulares. Isso aumenta ainda mais o peso sobre Garro e deixa o técnico com a sensação de estar jogando sempre no limite. O problema é que o limite já foi ultrapassado em alguns momentos. O aproveitamento no Campeonato Brasileiro mostra isso com clareza. 35% em 20 jogos é muito pouco para um clube da grandeza do Corinthians. A torcida vê um elenco caro que consome milhões por mês e cobra um desempenho condizente. Só que o que aparece em campo é um time que se arrasta, que sofre para criar, que vacila na defesa e que depende quase exclusivamente de lampejos individuais para conquistar pontos. Nos bastidores, a crise política se mistura com o futebol. A eleição indireta que vai escolher o novo presidente movimenta conselheiros e dirigentes, e os candidatos já se articulam. Osmar Stabile, atual presidente em exercício, tenta mostrar serviço apagando incêndios e se fortalecendo nos bastidores. Roque Cittadini, figura tradicional, aposta na experiência e nos laços políticos dentro do clube. André Castro, vindo do mercado financeiro, fala em aporte bilionário, em novos patrocinadores, em profissionalização. Cada um apresenta um caminho diferente, mas todos sabem que quem assumir terá que lidar com uma dívida gigantesca e uma torcida impaciente. E nesse cenário, o cargo de Fabinho Soldado parece ser um dos mais ameaçados. A pressão em cima dele cresceu muito depois da sequência ruim no Brasileirão. A torcida cobra que ele não trouxe reforços quando ainda era possível. Lembra? Que nomes como Rafael Tolói, Luizão e Luiz Felipe foram oferecidos, mas recusados. E critica a insistência em acreditar que a zaga já está bem servida. A cada falha de André Ramalho, a cada vacilo de Gustavo Henrique, a paciência da Fiel diminui. O torcedor sabe que João Pedro Toca ainda é inexperiente, que Kaká tem potencial, mas não está pronto, e que Félix Torres precisa de mais regularidade. A defesa, que deveria passar segurança, virou sinônimo de tensão. O reflexo disso aparece dentro de campo. Contra o Bahia, por exemplo, o time sofreu gols em lances que poderiam ter sido evitados e a reação foi praticamente inexistente. Dorival tentou justificar, lembrou das ausências, mas também não conseguiu esconder a irritação. Em suas palavras, ficou claro que ele esperava reforços e não recebeu. E quando um treinador chega a esse ponto de cobrar publicamente, é sinal de que a relação interna já não está mais no mesmo nível de confiança. Outro episódio que expôs esse desgaste foi a situação de Héctor Hernández. O atacante perdeu espaço, ficou fora de 6 partidas seguidas e virou um problema a mais para o elenco. Dorival foi questionado, mas jogou a responsabilidade para Fabinho, dizendo que a decisão sobre o futuro do jogador está com o executivo. Fabinho, por sua vez, responde que é a comissão técnica que define. Essa troca de responsabilidades deixa claro que existe ruído de comunicação, e isso só aumenta a desconfiança do torcedor. E quando se fala em confiança, a situação de Dorival também não é das mais seguras. Apesar de ter respaldo pelo histórico de conquistas em mata-mata, o desempenho no Brasileirão coloca seu trabalho em xeque. O torcedor valoriza as vitórias contra o Palmeiras na Copa do Brasil, lembra do espírito copeiro, mas não consegue aceitar a campanha fraca no campeonato de pontos corridos. Uma vitória em 11 jogos é muito pouco. E o torcedor não perdoa. Ainda assim, existe uma compreensão de que o treinador não é o único culpado. Ele perdeu jogadores-chave, enfrenta uma sequência absurda de desfalques e ainda lida com uma diretoria que não conseguiu entregar as peças prometidas. A questão é que, no futebol, a paciência sempre tem prazo de validade. E se os resultados não aparecerem logo, a pressão pode acabar forçando uma mudança de comando. Mesmo que isso não resolva os problemas estruturais do clube, nos corredores do clube já se comenta que a situação de Fabinho Soldado é ainda mais delicada do que a de Dorival. A eleição pode selar o destino dele, porque se Cittadini ou André Castro vencerem, dificilmente ele continua. Mesmo com Stabile, a permanência dependeria de resultados imediatos. A torcida não vê nele alguém capaz de conduzir a reconstrução, especialmente porque as decisões recentes não agradaram.
O caso do empréstimo de Léo Maná, que gerou desgaste interno, é mais um exemplo de como a gestão atual não conseguiu se alinhar. Enquanto isso, o elenco vai sendo montado com remendos. A zaga, que já foi apontada como setor mais frágil, continua sem soluções. A insistência em confiar em André Ramalho gera críticas pesadas, ainda mais porque outros zagueiros experientes estavam disponíveis antes do transfer ban. O torcedor não entende por que o clube não aproveitou essas oportunidades, e a explicação de que o elenco já está bem servido não convence. Pelo contrário, irrita ainda mais. O próximo jogo contra o Vasco, portanto, vai além dos 3 pontos. É confronto direto, é duelo de sobrevivência, é teste de fogo para Dorival e para o elenco. Uma derrota pode jogar o Corinthians para ainda mais perto da zona de rebaixamento e transformar a pressão em algo insuportável. A torcida sabe disso, o elenco sabe, e o clima no vestiário deve ser de tensão total. No meio desse turbilhão, Garro aparece como símbolo da resistência. Mesmo com dor, mesmo carregando um problema crônico, ele continua tentando ser o protagonista. Mas até quando isso será possível? Essa é a grande dúvida que atormenta torcedores e comissão técnica. Porque sem Garro, sem Memphis, sem Yuri e sem Carrilho, o time perde praticamente toda a espinha dorsal criativa e ofensiva. E depender apenas da base em um momento tão crítico é jogar com o destino em risco. Por isso, o que está em jogo agora não é apenas a campanha no Brasileirão. É a credibilidade do projeto, é a confiança no trabalho de Dorival, é a permanência de Fabinho Soldado, é o futuro político do clube. Tudo isso se mistura em um caldeirão que pode explodir a qualquer momento. A cada entrevista, a cada declaração, a cada gesto em campo, a torcida lê nas entrelinhas sinais de desgaste, de cobrança e de insatisfação. O Corinthians vive dias tensos e o caminho para sair dessa situação não parece simples. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A recente polêmica envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tem movimentado os bastidores do futebol nacional e provocado reações intensas de torcedores, jornalistas e ex-jogadores que acompanham de perto o cenário esportivo brasileiro. Tudo começou com a partida entre Corinthians e Bahia, um confronto que à primeira vista parecia rotineiro, mas que rapidamente se transformou em um verdadeiro furacão de controvérsias e questionamentos sobre a condução da arbitragem, a fiscalização do VAR e a própria postura da entidade máxima do futebol no Brasil. Fontes dentro do clube paulista e também no time baiano sugerem que havia uma expectativa elevada antes do apito inicial, com treinadores e dirigentes cientes de que a partida poderia ser decisiva para o equilíbrio da tabela, mas ninguém imaginava que o desfecho poderia gerar tanto burburinho. A suspensão repentina do resultado, com o jogo sendo oficialmente anulado pela CBF, deixou a imprensa esportiva em alerta, levantando discussões sobre precedentes, regulamentos e possíveis irregularidades, que até o momento não foram completamente esclarecidas. Nas redes sociais, torcedores de ambas as equipes não pouparam críticas, enquanto analistas especulam sobre os impactos que a decisão terá não apenas nos clubes envolvidos, mas também na credibilidade da entidade frente a torcedores e patrocinadores, considerando que situações similares no passado sempre geraram desgaste institucional e debates acalorados entre os membros do Conselho de Arbitragem e dirigentes da própria confederação. Rumores sobre as razões da anulação do confronto circulam com intensidade, alimentando a percepção de que algo extraordinário teria ocorrido dentro ou fora de campo, algo que ainda permanece nebuloso para o público. Há especulações sobre possíveis erros graves de arbitragem, falhas no uso do VAR ou até situações envolvendo documentos e registros que poderiam invalidar o resultado original da partida. Analistas esportivos apontam que decisões desse tipo, embora raras, têm o poder de alterar completamente a dinâmica do campeonato, afetando não apenas a pontuação dos times envolvidos, mas também a moral de jogadores, técnicos e torcedores. Alguns ex-jogadores comentam em entrevistas e podcasts
que casos como este refletem a necessidade de maior transparência e padronização nos critérios adotados pela CBF, especialmente em jogos de grande apelo midiático e com repercussão nacional. Nos bastidores, especula-se que a confederação estaria avaliando não apenas o episódio em si, mas também as consequências jurídicas e administrativas que podem advir, considerando que clubes prejudicados tendem a recorrer judicialmente quando percebem qualquer falha processual. A imprensa esportiva segue de perto, tentando obter declarações oficiais que expliquem de forma clara os motivos da anulação, mas a CBF tem mantido silêncio estratégico, criando uma aura de mistério que só aumenta o clima de intriga e o burburinho entre torcedores e profissionais do futebol. Entre os torcedores, a polêmica se transformou rapidamente em tópico dominante, com debates fervorosos nas redes sociais e grupos de mensagens, onde teorias conspiratórias e interpretações diversas sobre a decisão se multiplicam a cada hora. Alguns afirmam que a decisão da CBF poderia ser motivada por interesses políticos internos, enquanto outros defendem que se trata de uma medida necessária para manter a integridade do campeonato. O impacto psicológico sobre os jogadores também é citado por comentaristas esportivos, que destacam que a anulação de um resultado após o término de uma partida pode gerar instabilidade emocional, questionamentos sobre desempenho e até mudanças táticas futuras, uma vez que técnicos precisarão recalibrar estratégias e lidar com pressões renovadas. A expectativa é que as próximas semanas tragam ainda mais informações, pois dirigentes de ambos os clubes se reuniram em caráter de urgência para discutir como agir diante da situação. E a imprensa especializada continua a vasculhar cada detalhe, desde súmulas até gravações de lances duvidosos. Alguns meios de comunicação esportivos já consideram o episódio um dos mais controversos dos últimos anos no futebol nacional, comparando-o com casos internacionais de repercussão similar, enquanto torcedores aproveitam para expressar frustração, incredulidade ou até ironia diante da situação inesperada, criando memes e postagens que viralizam rapidamente. Nos corredores da CBF, a tensão é palpável, com assessores, membros do conselho de arbitragem e diretores de competições debatendo estratégias de comunicação e planejando declarações oficiais que possam reduzir os impactos negativos da anulação do jogo. Fontes próximas à confederação indicam que reuniões emergenciais ocorreram com o objetivo de avaliar os riscos reputacionais e financeiros decorrentes da decisão, considerando que clubes, patrocinadores e mídia possuem expectativas claras quanto à transparência e confiabilidade nos processos decisórios da entidade. Especialistas em direito esportivo lembram que decisões como essa podem abrir precedentes e que qualquer deslize procedural poderia ser explorado em tribunais desportivos, gerando disputas prolongadas que se arrastariam por meses. A atmosfera de incerteza também afeta jornalistas e comentaristas, que tentam antecipar movimentos e avaliar possíveis impactos na classificação geral do campeonato, enquanto cartolas e ex-dirigentes reforçam a ideia de que a CBF precisa agir com firmeza, mas sem precipitação, equilibrando rigor técnico com sensibilidade diante das emoções e expectativas de milhões de torcedores. A anulação de um jogo tão aguardado tem o potencial de repercutir além do campo, influenciando negociações de contratos, estratégias de marketing e a própria imagem das equipes envolvidas, tornando este episódio um verdadeiro case de estudo sobre crises no esporte brasileiro. Ainda que a CBF mantenha sigilo sobre detalhes específicos, rumores sobre implicações internas e externas da anulação seguem se intensificando, criando uma atmosfera de suspense e especulação quase cinematográfica em torno do caso. Analistas destacam que a situação é particularmente complexa porque envolve não apenas aspectos técnicos da arbitragem e regras do campeonato, mas também questões de ética, responsabilidade institucional e confiança pública. A indefinição gera frustração e ansiedade entre torcedores, mas também um tipo de fascínio peculiar, pois cada nova declaração
Cada notícia não confirmada ou comentário de insider reacende discussões acaloradas e interpretações divergentes. O impacto nas redes sociais é enorme, com torcedores de diferentes regiões do país compartilhando análises, teorias e até vídeos que buscam justificar ou contestar a decisão da CBF. Dentro dos clubes, profissionais observam atentamente cada repercussão, tentando antecipar pressões, mudanças de clima interno e reações de patrocinadores que dependem da estabilidade e credibilidade das partidas. Em paralelo, o burburinho se estende aos programas de rádio, canais especializados de YouTube e podcasts, consolidando a ideia de que este episódio se tornará um marco na história recente do futebol nacional, sendo lembrado por muito tempo, não pelo resultado do campo, mas pela tensão, incerteza e debates inflamados que provocou. O fenômeno da anulação entre Corinthians e Bahia se configura, portanto, como uma tempestade midiática que vai além do simples resultado esportivo, afetando relações institucionais, repercussão midiática e a própria percepção pública da CBF. Torcedores, profissionais de imprensa e analistas acompanham com atenção cada passo da confederação, interpretando declarações, vazamentos e movimentações nos bastidores como indícios de próximos capítulos dessa trama que já se tornou viral. Enquanto isso, clubes envolvidos precisam gerenciar expectativas, motivação de atletas e imagem junto à torcida, equilibrando frustração com otimismo diante de uma situação completamente atípica. A repercussão mostra que decisões administrativas, no futebol moderno, não podem ser vistas apenas como aplicativas de regulamentos, mas como eventos que reverberam em múltiplas dimensões: psicológica, institucional, econômica e social, transformando cada movimento em matéria-prima para debate público intenso e prolongado. Torcedores seguem comentando, jornalistas seguem investigando, e o episódio da anulação parece destinado a ocupar páginas de esportes e pautas televisivas por um longo período, tornando-se referência inevitável para qualquer análise de crise ou controvérsia na história recente do futebol brasileiro, consolidando-se como uma narrativa rica em intrigas, especulações e emoção que se desenrola diante dos olhos atentos de milhões de apaixonados pelo esporte. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!